Olá, queridos alunos. Hoje falaremos sobre a prece, importância, eficácia e ação. Tomo 1, módulo 9, roteiro 2. Falamos na aula passada sobre adoração, né? E hoje nós vamos falar sobre o mecanismo de adorar a Deus, que é a prece. Tem alguma regra? Será que tem que seguir alguma fórmula? Vamos descobrir? Então, o conceito de prece. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Questão 659 do Livro dos Espíritos. Então, a prece é uma das maiores forças do universo. A nossa prece chega até Deus por meio do pensamento e da vontade que atua sobre o fluido universal, propagando-se em forma de ondas mais rápido do que a velocidade da luz. Então, nós vamos ver um poderoso mecanismo que foi alocado no homem, né, para que ele pudesse se comunicar. Então, observe que através da prece nós podemos trabalhar o fluido cósmico universal, contaminando com energias salutares, como energias deletérias. Então nós vamos descobrir que o nosso pensamento é um poderoso veículo de ligação, de sintonia com o mundo espiritual. E nós falamos o tempo inteiro que o pensamento se propaga através de ondas, não é isso? E o veículo dessa propagação é o quê? É justamente o fluido cósmico universal. Essa matéria elementar, ela é o veículo da forma da gente se ligar ao Criador. Falamos que a prece, ela chega até Deus por meio do nosso pensamento. E o nosso pensamento utiliza o fluido cósmico universal para se ligar. Porém, a gente tem que estabelecer essa ligação. E aí a gente vai descobrir como é que a gente estabelece essa ligação. Então a mente atua como estação receptora e emissora de ondas magnéticas. Por isso não há distância para a prece. Então, a nossa prece é lançada através de ondas no universo e o Criador vai captar essas ondas. Naturalmente, essas ondas precisam estar perfeitamente alinhadas para que haja essa captação e aí vai ouvir as nossas preces. Quando isso não acontece, nós só vamos gastar um tempo enorme sentado num cantinho, muitas das vezes de joelho, e eu costumo dizer que isso vai te arremeter à condição de uma luxação para que você venha curar essa anomalia causada pelo sacrifício que você impõe ao seu corpo, somente isso. Porque nenhum resultado prático ocorrerá, porque lhe faltou o quê? Esta sintonia. Fé. Falamos também na aula passada a respeito de fazermos as coisas mecanicamente e não entendermos o que estamos fazendo. Ou seja, a gente faz sem conhecimento. Então, desde pequeno, nós somos educados na questão de que nós temos orar ao nosso Criador. Mas nós realmente sabemos orar? Nós realmente sabemos estabelecer essa sintonia? Porque, sim, falar palavras sem fazer essa vinculação é simplesmente você ler um texto, ou falar um texto decorado. Na realidade, a prece é muito mais do que isso. A prece é um ato de adoração, sim, você tem que fazer o seu coração se ligar ao Criador, porque a sede dos nossos pensamentos é o quê? É o nosso coração. Então, a gente, através do nosso pensamento, nós vamos fazer essa ligação. E essa ligação é feita por quê? Você tem que ter um indutor para isso. André Luiz faz no livro Mecanismo da Mediunidade essa comparação, trazendo o mundo material, comparando o mundo espiritual e falando que as leis que regem são as mesmas. Então, se nós temos que estabelecer uma vinculação, nós temos que fazer o quê? Uma indução dessa corrente para que a gente possa estabelecer essa ligação. Nós vamos observar que a prece, as palavras, né, da prece, o crucifixo, o rosário, uma série de mecanismos que nós vamos utilizar na hora de nos dirigir ao Criador, ela tem uma finalidade. Sim. E que finalidade é esta? Por que eu tenho que falar tantas vezes Pai Nosso que estás no céu? Por que eu tenho que contar as continhas de um rosário? O que aquilo tem? Que significado aquilo tem? Nenhum. Por que eu falo que ela não tem significado nenhum?
porque o único sentido dela, o único efeito prático dela é fazer com que a minha mente se concentre naquelas palavras, no contar das contas, no manipular de determinados objetos. Então, ela não tem nenhum significado no sentido de trazer qualquer ligação com o Criador, esse mecanismo que nós utilizamos. Sim, ela não tem nenhum significado. Ela tem o sentido de fazer com que a minha mente se concentre. Em outras palavras, silenciar as vozes barulhentas da minha mente que teimam em não querer ouvir o Criador. Então, quando eu estou balbuciando palavras, quando eu estou movimentando determinados objetos em minhas mãos, seja a conta, seja uma vela, eu estou concentrando o meu pensamento. É a questão da música, é a questão do incenso, é a questão do atabaque, para aqueles que utilizam, é a questão de uma série de mecanismos que o homem vai buscar no sentido de encontrar a sua concentração, ou seja, se centralizar naquilo que ele está fazendo. Então, na prece, a concentração é essencial para maximizar nossas potencialidades energéticas de comunicação com o plano espiritual. É isso que esses mecanismos vão fazer. Então, minha alta concentração faz com que eu estabeleça uma ligação e os resultados são fantásticos. Por quê? Porque eu estou em harmonia com o cosmos, eu estou em perfeita fé. Lembra que eu disse que Holden nos ensina o grande erro da palavra fé? Fé foi traduzido mal, e aí as pessoas confundiram fé com crença. Eu posso crer no Criador, mas eu tenho fé no Criador? Aí é uma outra história. Pouquíssimos de nós conseguem ter a fé no Criador, ou seja, a sintonia com o Criador. Nós acreditamos num ente superior, sim, mas temos fé? Dificilmente. Jesus nos fala sobre essa fé. Ele fala isso quando a mulher o toca e diz o quê? Algo saiu de mim, ou seja, uma energia saiu de mim. E ela diz que foi curada e Jesus responde, não, foi a tua fé que te curou, ou seja, a tua sintonia que soube, através dessa amplitude, dessa ligação, arrancar de mim essa energia necessária, curativa para os teus males. É isso que Jesus vai nos explicar, é essa lição que Jesus nos deixa. Não tem milagre nenhum, não tem nenhum rebuscamento de divindade nessa história, tem a ver com física. Então, através dessa ligação, dessa conexão, dessa minha centralização do meu pensamento, eu consigo captar essas energias que eu estou a buscar, dada a minha necessidade. E ainda falando sobre concentração, André Luiz nos esclarece que idealizemos o fluxo de energias mento-eletromagnéticas ou fulcro de ondas da entidade comunicante do médium como dois campos distintos, associando valores positivos e negativos, respectivamente, com uma diferença de potencial que, em nosso caso, constitui certa capacidade de junção específica. Estabelecido um fio condutor de um para o outro, que em nosso problema representa o pensamento e aceitação ou adesão do médium, a corrente mental desse ou daquele teor se improvisa em regime de ação e reação. Ele traz como exemplo a questão do médium e do espírito comunicante. Mas, na realidade, esse exemplo ele quer dizer a mesma coisa nessa ligação com o Criador. Ele está mostrando aqui a forma de se estabelecer uma ligação. Uma ligação através do quê? Do nosso pensamento. A concentração é justamente esse gerador que vai fazer com que a gente consiga se manter conectado. E aí, um exemplo que você deu de tantos amuletos, né, incenso, música, tantas coisas que a gente utiliza, eles não são imprescindíveis para ter essa comunicação, mas muitas vezes eles são necessários, porque a pessoa precisa daquele amuleto para poder fazer essa concentração, que muitas vezes a gente não consegue sem um auxílio. Quer dizer que é imprescindível? Não quer dizer que seja imprescindível, mas naquele momento aquela pessoa precisa. E vai chegar um momento que ela não vai precisar mais usar essas coisas. Então, Kardec já nos afirmava no Livro dos Espíritos, pois que o espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar, concebe-se que lhe seja dado não só formar substância, mas também modificar-lhes as propriedades, fazendo para isso a sua vontade o efeito de reativo, ou seja, manipulação
do fluido cósmico universal através da força do pensamento. É isso que o Espírito faz. E que nós podemos fazer também quando encarnado, porque somos espíritos. E podemos manipular, mas precisamos reunir essas condições necessárias para fazer com que haja manipulação. Apesar de que muitos de nós não percebem que manipulamos o fluido cósmico universal quando emitindo ondas de ódio, de amor. Nós estamos manipulando o fluido cósmico universal, nós estamos contaminando esse fluido cósmico universal por força do meu pensamento. E muitos de nós não se apercebem que estamos realizando isso. Basta observar em nossos lares, quando o lar está tumultuado, desarmonizado, quando estamos sentindo uma turbulência em nosso ambiente, quando nos recolhemos em oração, acendemos o incenso, colocamos uma música calma, colocamos o nosso pensamento para vibrar amor, a pedir ao Criador que traga a pacificação em nosso lar, o que acontece? As energias mudam e tudo volta a se harmonizar. Então olha a força que não só o espírito desencarnado, mas o espírito encarnado também pode realizar através do seu pensamento. Então, André Luiz, só acrescentando o que você está dizendo, ele fala que o pensamento das criaturas, ele pode criar eletricidade e magnetismo de modo imperfeito, quando você não utiliza conscientemente, que é o caso que você citou. A gente está fazendo isso constantemente e não se apercebe disso. E ele também traz aqui que as formas de pensamentos, que é justamente esse campo criado por nós. Pelos princípios mentais que influenciam em todas as direções, encontramos a telementação e a reflexão comandando todos os fenômenos de associação, desde o acasalamento dos insetos até a comunhão dos espíritos superiores, cujo sistema de aglutinação nos é, por agora, defesa ao conhecimento. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que lhe se assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. É nessa projeção de forças a determinar o compulsório intercâmbio de todas as mentes encarnadas ou desencarnadas que se nos movimenta o espírito no mundo das formas, pensamentos, construções substanciais na esfera da alma que nos liberam o passo ou nos escravizam na pauta do bem ou do mal da nossa escolha. Isso acontece porque a maneira que constrói estradas para a sua própria expansão, ou que talha algemas para si mesmo, a mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que se exterioriza, eleva-se à gradativa liberação do rumo dos planos superiores ou estaciona nos planos inferiores. Então é a prece, pois, ferramenta fundamental para que alteremos nossa realidade, para que possamos construir nossa felicidade ou infelicidade. Utilizando a prece sincera e verdadeira para estabilizar nossos pensamentos e sintonizá-lo com as vibrações do bem, estimularemos nosso pensamento construtivo, como André Luiz nos informa, que mantido no dia a dia nos levará a um futuro melhor, a uma nova realidade. Então é André Luiz que vai sustentar essa nossa fala, essa nossa demonstração, a importância da fé na sustentação dessa atmosfera, dessa harmonia em que nós vamos estar envolvendo o nosso ser e outros seres que estão a conviver conosco. Então a prece ou oração é uma forma de comunicação com Deus, com seus prepostos, com a espiritualidade superior. A prece nada tem de mística ou de ritualística. Então não precisamos de ter formas corretas a serem seguidas? De forma alguma, muito ao contrário. Não tem uma fórmula. Não existe uma prece mais poderosa do que se refere à sua fórmula ou forma. Então, o fato de eu ter um texto decorado, um credo decorado, não significa que ela tenha menos ou mais eficiência do que aquela dirigida ao Pai com toda a sinceridade. Um colóquio amoroso entre eu e o Criador. Eu e o Pai somos um. Estabelecer essa unidade entre o Pai e o Filho. E isso sim é que é o poderoso instrumento para que se atingir o objetivo. E não a forma como que estamos utilizando. Então a simples repetição de palavras não constitui uma prece. Recitar palavras de nada adianta.
É preciso que cada palavra tenha um profundo significado em nossa mente, em nosso coração. Quantidade e repetição não tornam a prece mais eficiente, apenas ritualiza e faz com que perca a sua eficácia. Então aquela ladainha enorme que muitos fazem de louvor ao Criador, muitas das vezes aquele homem simples num cantinho de uma reunião e diz: Pai, eu estou aqui, tem muito mais eficácia do que aquele que fica horas eternizando falas e mais falas, dizendo ao Pai aquilo que são as necessidades que temos. Ou quando não, são experiências que temos que passar, estamos a perder um tempo enorme a querer que aquele cálice seja afastado de nós. Muito pelo contrário, aquele cálice faz parte efetivamente do meu crescimento, do meu desenvolvimento. E aí o homem que não possui a clareza, o conhecimento, vai fazer através de orações intermináveis, pedindo para acabar com aquele sofrimento, ou afastar aquele cálice. E aquele ser humilde, num cantinho de sua oração, diz: Pai, eu estou aqui. Basta. Note que a gente não está desmerecendo nem dizendo que não adianta fazer preces já estabelecidas. Não é isso que nós estamos dizendo. Se fosse assim, o nosso Mestre Jesus não teria nos ensinado o Pai Nosso. O que a gente está falando é a questão da simples repetição. Ou seja, você repetir uma prece sem você interiorizar aquela prece, sem você prestar atenção no que você está falando através daquela prece. Então, se você precisa sim se utilizar de uma prece já escrita, já formulada por outros, não tem problema, desde que você realmente estabeleça aquela sintonia na hora da sua prece. O que nós falamos que não tem eficácia é justamente o quê? Você simplesmente sair repetindo e não pensar, assim, simplesmente falar por falar. Então a prece é, na verdade, um chamamento àquele a quem oramos, para uma conversa íntima, onde se abre a mente e o coração, onde a verdade do que somos, do que sentimos e do que pensamos deve aflorar num processo de confiança, de fé, de certeza e de verdade. Nós vamos encontrar Pastorino. Pastorino, ele tem uma expressão muito pontual que ele fala. É a ligação do amado com o amante. Então Pastorino fala com muita clareza essa ligação, essa sinceridade que tem que haver entre amado e amante. Ou seja, perfeita sintonia. A prece verdadeira é aquela que vem do fundo do coração, do interior do espírito, repleta de verdade e sinceridade, sentida e vivida em cada uma de suas palavras. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Uma só palavra pode ser poderosa prece. Como eu disse no início, Pai, eu estou aqui. Porque o Pai conhece das minhas necessidades, sabe exatamente aquilo que eu preciso naquele exato momento. Então não há que se ficar falando agoniantemente diversas palavras para afastar um cálice, que é uma necessidade que eu preciso experimentar naquele momento. O que eu preciso é ter compreensão dessa necessidade e dizer: Pai, seja feita a vossa vontade. Mais à frente nós vamos falar sobre o Pai Nosso. E vocês vão se surpreender quão errado nós oramos o Pai Nosso. E como nós falamos que essa sintonia ela se dá pelo pensamento, muitas vezes a gente não precisa nem falar nada, porque a sintonia já foi estabelecida. Nós já conseguimos fazer essa sintonia através do nosso pensamento. E o Pai sabe das nossas necessidades e sabe o que vai no nosso coração. Ele consegue ler o que vai no nosso coração. A prece não tem finalidade de barganhar com um plano maior que não necessita de trocas materiais, mas socorre a quem verdadeiramente tem bons propósitos, manifestados de forma inequívoca nas energias que emitimos ao orar. Olha aí o sentido da prece. Não é troca. Olha, Pai, eu prometo que se eu me comportar, você tira isso e você barganha. Não existe isso no mundo espiritual. Aquilo que eu preciso passar e irei passar. Querendo ou não, eu irei passar. Então, o que eu preciso ter é a capacidade de compreender esse momento, de entender esse instante, de estar perfeitamente amalgamado à vontade do Criador, que é meu desejo seja o desejo do Criador.
É isso que eu preciso ter. E ter a resignação de poder passar por este episódio, porque faz parte do meu planejamento, tem a ver com as minhas necessidades evolutivas. A prece, por ser uma atitude íntima, independe de hora, local ou companhia. Quer dizer que eu não tenho que fazer uma prece, eu tenho um horário marcado para fazer essa prece? Tenho que às 18 horas ficar em oração? Eu preciso ter isso? Não, não necessito. São tudo convenções. É claro que você vai me perguntar, se um número expressivo de seres, num determinado momento, estiverem vibrando sobre o mesmo pensamento, isso produz um efeito sobre aquilo que estamos pedindo? Sim. É por isso que oramos às 18 horas. Porque é um número de pessoas emitindo uma energia como hecatombe. Uma explosão energética vai ocorrer no planeta naquele exato momento. É isso que a prece, na determinado horário, faz com que, ao conjugar diversos seres, diversos geradores de energia, estarão emitindo essas energias ao mundo espiritual. E aí, com certeza, obteremos um resultado muito maior. Não quer dizer que uma única unidade energética não produz efeito? Sim, claro que produz, mas quando todos se reúnem nesse sentido, as energias são muito maiores, muito mais poderosas, muito mais fortes a abrasar, a envolver a Terra como um todo. Por isso, oramos às 18 horas. Então, a prece não necessita de gestos, de atitudes específicas, de sacrifícios, de qualquer espécie de ritual preparatório ou ainda de velas, flores, imagens, objetos. Note, não necessita, mas não quer dizer que não possa ser utilizado. Pode, deve, sim, para aqueles que veem nesses objetos o seu gatilho de ligação. E aí ela tem a sua validade, aí ela tem o seu sentido. Porque sim, aquele que se sente muito mais confortável acender uma vela e se dirigir ao Criador, e com isso ele estabelece uma ligação, ótimo, faça-o. Aquele que consegue, através do incenso, se ligar ao Criador, faça-o. Aquele que, através de mantras, emissões de ondas, através de mantras, consegue se ligar ao Criador, faça-o. Desde que a finalidade principal seja a ligação. Estabeleça essa ligação. E aí está valendo todos os mecanismos que você utiliza para essa ligação. E que não pode ser objeto de nenhuma forma de recriminação por parte de outras pessoas que já entenderam e que não precisam desses gatilhos. Aliás, Emmanuel tem um texto muito lindo que fala sobre isso, que é nos Círculos da Fé, onde ele fala, se a doutrina espírita já te alcançou, que você não recrimine aqueles que ainda precisam utilizar essas ferramentas. Então, temos que lembrar também que a troca de energias propiciada pela prece faz com que possamos absorver e metabolizar energias de vibrações elevadas, o que nos traz, em decorrência, bem-estar, equilíbrio e aumento da saúde energética, física e mental. A importância de um pensamento equilibrado e positivo é tão fundamental que Jesus nos trouxe a máxima: orai e vigiai. Orar para elevar os pensamentos e colocá-los de forma construtiva e positiva. E vigiar, para impedir que os nossos pensamentos descambem em padrões inferiores e que deterioram o bem e a felicidade. Ou seja, o que Jesus está nos dizendo é que necessitamos, através da oração, ao fazermos a oração, nos concentrar. Fazer com que silencie aquilo que eu chamei vozes barulhentas de nossas mentes, que insiste em não deixar ouvir o Criador. É aquela prece que estou fazendo e esqueci a panela no fogo, e esqueci de pagar a conta, e o boleto que venceu. Essa é a razão por que Jesus recomenda o vigiar, para que esses pensamentos não fiquem vagando, não fiquem nos levando, nos desvirtuando das finalidades pelas quais resolvemos ou entendemos que deveríamos orar. Aliás, como o André Luiz nos fala, no pensamento nós pensamos o tempo inteiro. É difícil você falar, eu não penso. Não, o tempo inteiro nós estamos pensando alguma coisa. O que ele fala aqui com o horário é colocá-lo de forma construtiva e positiva. As formas de pensamentos que André Luiz também narrou. Ou seja, que a gente direcione o nosso pensamento. E agora nós vamos falar sobre o Pai Nosso. Será que você sabe rezar o Pai Nosso?
Ou você aprendeu desde pequenininha a falar o Pai Nosso sem nenhuma reflexão sobre ele? E é isso que Jesus, quando instado pelos seus discípulos, a Bíblia não nos diz, não nos mostra quem pede a Jesus para ensinar a orar. Diz que um dos seus discípulos pede para que ensine a orar e pede, mestre, nos ensina a rezar, porque sim, o Pai Nosso não é uma criação de Jesus como muitos acreditam. Não, o Pai Nosso é uma oração muito antiga, uma oração israelita, uma oração dos judeus que cobravam para fazer essa oração. Para dizer essa oração, eles cobravam daqueles que lá procuravam através de doações, oferendas, né, que faziam ao templo, e aí eles oravam. E aí Jesus acaba com o comércio deles, né, destrói esse comércio deles, ensinando os homens a orar amorosamente, gratuitamente, ensina o grande mecanismo de ligação do homem para com o Criador, a grande mágica, vamos chamar de mágica, dessa ligação, dessa sintonia. E por que mágica? Porque quando feita refletindo, quando feita compreendendo cada palavra que a oração nos é dita, ela atinge o seu objetivo. Então vamos ver se a gente sabe orar mesmo? Será que desde pequenininho que nós aprendemos? Será que você sabe orar? Será que você se atreveria a dizer para mim a oração Pai Nosso, que efetivamente você compreende? Vamos ver. Nós falamos Pai Nosso, e eu te pergunto, se minha vida não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, será inútil dizer Pai Nosso. Se meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás no céu. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição, comodismo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluo e futilidade, será inútil dizer venha a nós o vosso reino. Ora, como eu quero que venha o reino de Deus, se eu estou satisfeito com o reino que aqui estou? Se no fundo o que eu quero mesmo é que todos os meus desejos se realizem, será inútil dizer, seja feita a vossa vontade. Pensem nisso, irmãos. Como eu posso dizer, Pai, seja feita a vossa vontade, se quando Ele estabelece a vontade dEle e estabelece determinadas passagens em nossas vidas, nós nos rebelamos contra Ele, ou fervorosamente vamos adorar como se pudesse barganhar com o Criador para afastar de nós esse cálice. Como eu posso orar, seja feita a vossa vontade? Sim, porque quando eu repilo a vontade do Criador, eu não quero que seja feita a vontade dele, eu quero que seja feita a minha vontade. Se prefiro acumular riqueza, desprezando meus irmãos que passam fome, será inútil dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Como? Se não me importo em ferir, injuriar, oprimir e magoar aos que atravessam o meu caminho, será inútil dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é uma parte que eu pontuo, coloco em relevo. Não seria uma grande hipocrisia nossa quando nós dirigimos essas frases ao Criador, tendo dívidas para com os nossos irmãos? Quando não perdoamos os nossos irmãos? Quando não estamos capacitados de compreender as faltas dos nossos irmãos? Como eu posso pedir perdão, que perdoe as minhas faltas, se eu pequenino, com uma falta muito menor do que a minha, eu não perdoo? Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo, será inútil dizer, e não nos deixeis cair em tentações. Como não deixeis cair em tentações faz parte do meu progresso. As experiências vividas, os equívocos, as escolhas erradas faz parte do amadurecimento do meu espírito. Como eu posso pedir ao Pai que eu seja desvirtuado desses caminhos, se Ele é o caminho da minha salvação, se Ele é o caminho da minha elevação, se Ele é o caminho da minha
transformação. Nenhum espírito chegou à condição de superior sem ter cometido suas faltas, sem ter cometido seus equívocos, sem ter experimentado o erro. Faz parte. E eu não posso pedir ao Pai que não nos deixe cair em tentação, porque isso é contrariar a lei do Criador, é contrariar a vontade do Pai. Se por minha vontade procuro os prazeres materiais e tudo que é proibido me seduz, será inútil dizer, livrai-nos do mal. Ora, como eu quero ficar livre do mal se eu não faço a minha reforma, se eu não busco a minha transformação, se eu continuo fazendo escolhas equivocadas e que me mantêm no sofrimento? Logo, livrar-nos do mal sem a minha vontade, sem o meu desejo, sem o meu livre-arbítrio, sem a minha escolha, não tem sentido essa oração. Essa oração só tem sentido quando eu efetivamente ando no bom caminho, quando eu faço boas escolhas. Eu não preciso nem dizer ao Pai, livrai-nos do mal, porque o mal por si só será dissipado pelo bom caminho que ando. Se sabendo que sou assim, continuo me omitindo e nada faço para modificar, será inútil dizer ao final, amém. Sim, porque eu preciso ter a vontade de querer me transformar. Eu preciso me conhecer, conheça-te a ti mesmo, preciso impor uma vontade transformadora para efetivamente dizer amém. Ou seja, amém, Pai, eu estou amalgamado às tuas leis, eu compreendo as tuas leis. Então, como vimos, a oração, o Pai Nosso, feita por todos nós, eu tenho certeza que agora você viu que você não sabia orar, fazíamos uma oração mecânica, uma oração decorada, uma oração que nos foi imposta desde pequenininho, mas sem compreendermos o sentido real dessa oração, o Pai Nosso. Esse fantástico instrumento que o Mestre Jesus nos ensinou, que era uma faculdade privativa daqueles homens que habitavam o templo na época de Jesus, que ganhavam por isso, que barganhavam essas orações para fazer com que amenizasse a dor ou o sofrimento de alguém, como se isso fosse possível, mas eles convenciam e obtinham resultado. Então nós descobrimos nessas aulas que a prece, ela precisa ser dirigida com a sinceridade do coração, com poucas palavras. Não são necessárias muitas palavras. Muitas das vezes basta dizer, Pai, eu estou aqui. E é o suficiente para que o Pai ouça o nosso aclame, ouça o nosso pedido e vá deferir a nossa solicitude quando esta não acarrete atrapalhar o nosso crescimento. Quando este pedido não tem a ver com livrarmos de algo que são necessárias ao nosso crescimento. Assim encerramos mais esse episódio, esperando que todos vocês tenham compreendido o sentido da prece e que doravante possamos fazer a prece da forma que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, pontuando, refletindo cada momento, cada palavra, para que ela efetivamente tenha sentido e estabeleça essa ligação com o nosso Criador.